Nós vamos falar de inteligência. Você já parou para pensar o que é ser inteligente? O que é ser inteligente para você? Hoje a gente vai entender que existem vários tipos de inteligência e dicas imperdíveis de como deixar a nossa inteligência ainda melhor com ele. Dr. Fernando Gomes, bem-vindo! Sempre um prazer, obrigado, doutor. Carol. Nosso neurocirurgião que vem sempre com dicas incríveis. E hoje, então, vamos começar do início? Vamos. Qual é o conceito de inteligência? Eu pensei, eu não sei definir inteligência. Carol, existem diversas formas da gente tentar trazer para o nosso plano consciente esse conceito, mas de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Uau! Tô sendo duro aqui, né? Sim. Junto com essa definição, ela traz uma informação também que acaba provocando a gente. Se nós não tivermos problemas, não temos como exercitar ou demonstrar a nossa inteligência. Uau! Porque senão a gente simplesmente faz mais do mesmo. E a inteligência tem um quê de ir um pouco além do que a gente já automatizou. Entendi. Então, partindo deste conceito, a gente vai entender por que existem tipos, então, de inteligência. Sim, foi em Harvard que se descobriu que a inteligência não é algo único. Muitas vezes você tem um filho, uma criança que você vê tendo um bom desempenho na escola e fala, essa criança é inteligente. E aquele menino que ficava faltando de aula, cabulando aula e jogava a bola lá fora, e era muito bom, você não considerava ele tão inteligente Pois assim. é. Mas hoje a gente sabe que, baseado nesses estudos de Harvard, a inteligência ela é multifacetada. Então existem pelo menos 10 tipos diferentes de inteligência que uma pessoa pode apresentar. E tá ligado à habilidade. Totalmente ligado à habilidade e à capacidade de resolver problema. Tá. Quer ver? Vamos lá. Podemos colocar aqui Vamos um lá. exemplo prático. Você fala que uma criança ela é muito inteligente, uma pessoa inteligente, porque ela tem algo chamado inteligência lógico-matemática. Que é a habilidade que a gente tem de lidar com números, com estatística, com uma noção de maior, menor. Tá. E muitas vezes com cálculos avançados. Não é à toa que é uma das primeiras matérias que uma criança, quando está no primário, tem contato e é oferecido, então, o seu desenvolvimento. Vai aprender a decorar tabuada, fazer contas elementares, somar, subtrair, multiplicar, dividir, assim sucessivamente. Inteligência lógico-matemática. Lógico-matemática. Gente, uma inteligência super importante que vai refletir na idade adulta numa derivada, que é a inteligência financeira, entender como você pode gerenciar os seus recursos, às vezes só com continha básica de mais, menos, divisão e multiplicação, muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia poderiam ser solucionados. E pessoas até então, doutor, que trabalham com investimentos em grandes bancos, que cuidam, né? Toda essa questão aí de gestão também favorece essa inteligência. Exatamente. Todo mundo tem. Tem pessoas que têm ela mais desenvolvida naturalmente. Tá. Isso não é o seu caso, você pode estimular, porque o nosso cérebro, Carol, ele responde aos estímulos. Então a gente precisa ter persistência, porque o cérebro ele responde a estímulos. Vamos para mais uma. Vamos. Qual que é a outra matéria que sempre tem na escola? Português, inglês, espanhol, ou seja, inteligência linguística, que é a capacidade que a gente tem de se comunicar com as outras pessoas através de símbolos pré-organizados. Por exemplo, a língua portuguesa. Muito mais do que também se comunicar através da escrita ou do que é falado, a gente também se comunica com o próprio corpo físico, com a mímica facial. Mas quando a gente fala da inteligência linguística, é essa habilidade de conseguir transmitir para outra pessoa uma informação de uma maneira concisa, de uma forma totalmente completa e que seja entendida. Tá. Isso é uma inteligência. Isso é uma inteligência. Então, quantas vezes, provavelmente você já notou, você sabe que aquela pessoa conhece muito do assunto, mas na hora dela explicar, ela se embanana, ela não consegue fazer a comunicação. E não é que ela não saiba de fato o assunto que ela domina, mas existe uma certa dificuldade a ser transposta no quesito inteligência linguística. Mas as pessoas podem ter uma soma de inteligências. Geralmente, Carol, a gente tem 2 ou 3 que são mais privilegiadas em cada pessoa. E é nesse momento que, por exemplo, a neuropsicologia pode ser acionada para avaliar uma pessoa, fazer um teste QI, por exemplo, ou um teste vocacional. E aí você identifica, puxa vida, essa pessoa aqui tem uma facilidade com números e tem uma facilidade com comunicação. Pô, talvez ela possa ser um bom vendedor,
porque precisa fazer conta rápido, entender se aquela negociação vai ser lucrativa mesmo ou não, se vai favorecer a pessoa com que ela está tratando ou não, e principalmente expor essa ideia. Não adianta a pessoa ter um plano matemático brilhante para tirar você de uma crise, mas não consegue te explicar, não vai vender produto nenhum. Doutor, mas talvez numa próxima que você vai colocar, surgiu aqui na minha cabeça, me lembrei aqui. Seguro então? Tá. Pode ir colocando já o próximo, mas a minha pergunta. E aquela história de exatas e humanas, quando a gente vai prestar vestibular, quando também pode fazer teste vocacional, quando entra isso tudo, isso também está associado a perfil, né? Pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emocionais, não tá? Totalmente. Isso faz com que o psicólogo, o neuropsicólogo, quando faz a avaliação completa, consegue perceber, primeiro, qual é a facilidade inata daquela pessoa. Lembrando que a inteligência, Carol, é uma mistura da genética, que a gente herda do pai, da mãe, dos nossos ancestrais, mas também do meio ambiente em que a gente está inserido. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, a criança pode ter um potencial incrível para ser inteligente, mas se você não ensina ela, se ela não está dentro da escola, se ela não é estimulada da forma adequada, ela vai chegar num ponto que não é o ponto máximo que ela poderia chegar. Entendi perfeitamente. Por isso que eu realmente defendo essa tese. A maior parte de nós não está utilizando 100% da nossa inteligência a nosso favor, nem se fala, né? Mas não está utilizando 100% da própria inteligência. E o próximo? O próximo aqui, o exemplo que eu dei, né? A aula de educação física, ou então aquele garoto mais levado que gosta de fazer brincadeiras com o corpo. A inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade de dominar o corpo físico no espaço. Então, praticando uma atividade física, dançando, muitas vezes fazendo até mesmo arte cênica, teatro, conseguindo se expor, tendo postura. Inteligência corporal sinestésica. Quer ver uma pessoa que era um exemplo vivo, né, quando aparecia no palco cantando as suas músicas dessa inteligência? Michael Jackson. Ah, verdade. Ele conseguia, além da inteligência musical, que é uma outra inteligência específica, ter inteligência corporal sinestésica. Olha, verdade. E os grandes jogadores de futebol, por exemplo, são ótimos exemplos. Por mais que uma pessoa seja boa no futebol, algumas pessoas, a gente percebe que elas vão muito além da média. Sim. Então, utilizam a inteligência espacial, a corporal sinestésica e conseguem resultados incríveis. Que legal, doutor. Bom saber disso. Vamos para a próxima. Agora, vamos para algumas que são extremamente importantes. Veja, todo mundo tem essas inteligências, em maior ou menor grau. Tá. Mas essas aqui que a gente vai falar a seguir, elas são muito importantes para a nossa vida e podem impactar na nossa felicidade, no nosso sucesso, né? Levando em consideração que o conceito de sucesso não é só dinheiro, é ser feliz, Sim. é ter significado na vida. Então vamos lá. Vamos colocar qual é e você vai contar já já. Tá bom. Tá aqui a inteligência interpessoal. Interpessoal. Volto já, doutor. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ele que é neurocirurgião, doutor Fernando Gomes, contando tudo sobre inteligência. Chegamos em inteligências fundamentais para a nossa qualidade de vida, saúde e felicidade. Exatamente. Inteligência interpessoal, Carol, é essa que você tem para dar e vender aqui para todo mundo. A capacidade de ler as outras pessoas, de conseguir se comunicar, tem um lance de empatia em conjunto. É um tipo de inteligência muito importante para diversas profissões. Por exemplo, um jornalista, um comunicador, um apresentador, um médico, um policial, uma pessoa que trabalha com o público, porque é super importante, de uma forma rápida, você ler a outra pessoa, entender quais são as demandas dela, a vontade do que ela tem para falar, do que ela tem para pedir e conseguir orquestrar isso no espaço. Olha que legal. Inteligência interpessoal. Gostei, então me Junto encontrei. com ela tem um nome parecidinho, que vem embaixo, que é a intrapessoal. Então, se a inter, que quer dizer, né, entre as pessoas, se manifesta dessa forma, a intrapessoal é a capacidade da gente entrar para dentro da gente mesmo e desenvolver o nosso autoconhecimento. Tá. Então, durante a fase da pandemia, por exemplo, nós fomos convidados com tanto desafio, com tanto medo, a estimular a nossa inteligência intrapessoal. Do tipo, olha, a gente está ansioso, está com medo, está estressado e o único caminho para aliviar isso é a gente olhar para a gente mesmo e entender os nossos valores, as nossas necessidades, as nossas dificuldades e quais são os passos a trilhar para a gente conseguir melhorar um pouco mais. E tem gente que faz isso com maestria. Com maestria, de uma forma muito tranquila. Outras precisam de um estímulo a mais. Exemplo de inteligência intrapessoal aqui, de gente famosa, por exemplo, Freud.
Ele, através do seu próprio trabalho, conseguiu desenvolver a psicanálise, observando os seus pacientes, fazendo teorias, comprovando na prática. Veja, era uma época que não tinha ressonância magnética, eletroencefalograma, dosagens de proteínas, e ele conseguiu criar algo extremamente inovador só trabalhando com a sua própria mente. Fantástico. E a última? Mas não a mais importante, né? A inteligência existencial. O que acontece, Carol? Bonita, né? Esse coração também bonito. Faz a gente lembrar uma outra, que é a inteligência emocional. O que acontece? O ser humano que tem a inteligência, né, a capacidade de resolver problemas, né, a inteligência, ele sabe o dia que seu coração parar de bater, que ele vai mudar de vida e que vai existir uma transição. Então, a inteligência existencial, ela convida todo ser humano a ir um pouco além do que a gente consegue perceber com os próprios olhos. E aqui entra o campo da fé, o campo da intuição, de se entender o que deve acontecer no universo, quais são as leis que vão muito além da lei da física, que regem toda essa coisa que se chama família, sociedade, amizade. Então, inteligência existencial. Nossa, então, você pode imaginar líderes religiosos, filósofos, a gente mesmo, né? Sim. Quando a gente está aqui com os nossos botões, tentando gerenciar os nossos problemas, entendendo que existe muita vontade de viver e às vezes uma pessoa muito querida parte, o que vai acontecer com ela, né? É muito fácil, às vezes, a gente só repetir o que foi nos ensinado. Olha, tem céu, tem inferno, tem outras coisas, mas de verdade, no seu íntimo, o que faz você ser pensante que dá do outro lado, imaginar como tudo isso acontece? É a inteligência existencial que está sendo provocada. Muito legal, doutor. Olha, que aula, hein, gente? Compartilhem essa pauta que está muito bacana, mas a gente sabe também, e você separou e a gente colocou numa tela para vocês, o que pode prejudicar a nossa inteligência, ou seja, comprometer. Então, fatores genéticos, alimentação, exposição a toxinas e substâncias nocivas, temos também álcool e drogas, traumas e situações de estresse e problemas de saúde mental. Puxa vida, bastante coisa. Olha, vou dar um exemplo para você. Hoje nós sabemos que se a pessoa tem um diagnóstico, está passando por um quadro de depressão, a manifestação cognitiva dela, a inteligência, pode ficar comprometida. Então, às vezes, a pessoa sente, puxa vida, parece que eu estou entrando num processo demencial. Uma pessoa de mais idade, às vezes, faz essa confusão. E não é demência, não é uma questão de estar ficando menos inteligente. Às vezes é a manifestação clínica da própria depressão, que depois de diagnosticada e tratada, o indivíduo volta a perceber tudo de uma maneira muito diferente. Algumas substâncias, aqui a gente falou, que atuam no cérebro diretamente, como o próprio álcool, o tabaco, podem prejudicar o fluxo sanguíneo cerebral, atrapalhar o funcionamento dos neurotransmissores e comprometer a manifestação da inteligência. Então isso precisa ficar claro. E quando a gente fala também de alimentação, algumas dicas extremamente importantes, né? A gente estava falando do ômega 3, por que ele é tão importante? Os neurônios, a gente tem mais de 86 bilhões de neurônios no cérebro, é muita célula. Eles têm membranas que facilitam a transmissão do impulso elétrico nervoso. Essas membranas, elas precisam, principalmente do ômega 3, para terem a sua constituição bem feita. Então, até no processo de regeneração, é necessário. A gente encontra na suplementação, em peixe de água fria, por exemplo, no salmão, no atum, na sardinha. Mas muitas vezes você vai precisar tomar, assim, um comprimido para te ajudar nesse processo que naturalmente pode ficar comprometido. Tá certo. E tem mais. Agora a gente vai colocar na tela as dicas de Dr. Fernando para a gente ativar ali a nossa inteligência. Vamos ficar mais inteligente, ó. Exercícios físicos praticados de maneira regular. Já fiquei feliz, doutor. Esse eu faço. Vamos pro próximo. Dieta balanceada, então, rica em antioxidantes, ácidos graxos, ômega 3 que você acabou de comentar, vitaminas e minerais. Essas dicas a gente também dá aqui no Você Bonita. Ó, o próximo, desafios cerebrais como jogos de quebra-cabeça e de estratégia. É, aquele jogo de tabuleiro. Por exemplo, o jogo de xadrez, por exemplo, palavra cruzada, por exemplo, jogo de damas, ou jogos que até podem ser comprados e muitas vezes são vendidos como uma forma de diversão em família. Porque estimulam situações que simulam a vida real na solução de problemas. Entendi. Vamos começar falando do exercício, Carol? Maravilhoso. O exercício físico, que faz com que os músculos trabalhem, liberam substâncias que vão influenciar na saúde do cérebro e dos neurônios, principalmente fator neurotrófico e irisina. Mas não adianta fazer um dia, sabe? Vai lá na academia, malha, tá pago, espera a semana seguinte. Não, é um pouco todo dia de forma regular. Isso traz saúde para os nossos neurônios, além de regular diversos neurotransmissores que ajudam
na consolidação da memória e, consequentemente, do aprendizado e da inteligência. Tem trabalho já mostrando que a pessoa que é sedentária e começa a fazer exercício físico 3 vezes por semana, treino de força, aeróbico, alongamento, depois de um mês, quando faz uma avaliação neuropsicológica, já consegue perceber que a atenção melhorou, a memória melhorou e o aprendizado melhorou também. Olha, fantástico. Então, às vezes, seu filho não está muito bem na escola, qual que é a dica? Coloca no esporte que vai ajudar. É isso, gente. Então, é aquela história que você falou, investir numa habilidade esportiva. Sim, porque né? Isso, além de funcionar como uma válvula de escape, fisicamente a gente sabe que substâncias são liberadas e ajudam no próprio cérebro. Vamos para a próxima telinha, então, que os outros a gente já explicou e tem mais algumas dicas aqui, ó. Aprendizado de novas habilidades ou a prática de instrumentos musicais e qualidade do sono. O que acontece? Nós precisamos constantemente desafiar o nosso cérebro. Como é um órgão que gasta muito, o aprendizado de qualquer atividade ele vai acontecer porque o nosso órgão quer economizar. Por isso que a gente aprende. Tá. Imagina a primeira vez que você andou numa bicicleta, foi muito difícil você equilibrar, conseguir desfrutar da paisagem, pedalar. Depois que você aprende, ela fica totalmente automática. Então, sempre estar se desafiando é bom para manter a nossa mente afiada e a inteligência sempre a todo vapor. O instrumento musical é um exemplo disso. É verdade. Vai lá, começa a aprender o violão, de repente não é isso, vai para um piano e assim sucessivamente. E a gente tem que se colocar nessas situações de tentar aprender algo que a gente aparentemente não sente que tem habilidade, que aí o esforço é muito maior. Sim, né? E muitas vezes a partir desse aprendizado você consegue transpor isso para outras áreas. De repente você tem uma dificuldade, você fala, puxa vida, essa dificuldade que eu estou encontrando aqui, eu estou encontrando na minha vida pessoal nessa situação semelhante. Tá. E aí você dá argumentos, dados para o seu cérebro te oferecer soluções que pareciam totalmente improváveis antes. Olha isso, parece mágica, né? Parece mágica. E fechamos então com qualidade do sono, que tantas vezes você já colocou aqui, que é muito importante. Fundamental, é durante o sono que a memória é consolidada. Se a gente não dorme bem, a nossa parte emocional no dia seguinte não fica bem e a nossa inteligência também fica comprometida e limitada. Então, ser inteligente também é cuidar do sono e dormir bem, Carol. Tá vendo, gente? Tem muita coisa que a gente pode fazer, vai ficar depois nas nossas redes sociais. Tem uma última perguntinha, dá tempo? A gente tem 1 minuto, doutor. Vamos ver. Na tela. Quem escreveu pra gente? Kátia, obrigada, um beijo. Sou de humanas, péssima em matemática. É possível desenvolver habilidades, tentar enfrentar esse trauma? Kátia, tamo junto, Kátia. Com certeza dá. O primeiro fato é você reconhecer isso e desejar transpor essa barreira. Ela está usando aí a inteligência intrapessoal dela. Existem diversos métodos, por exemplo, o Kumon, um método oriental que, através da repetição, estimula o indivíduo a se enriquecer do ponto de vista matemático. Fica a dica. Tá certo, eu também sou dessas, tá? Sou dessas, mas a gente tem outras inteligências. Busque, né? Aqui em tantas inteligências, qual é a sua? Continue investindo nela. Toda vez que a gente investe na inteligência que a gente tem, sabe, né, doutora? A gente sofre menos, né? Com certeza. A gente Carol. sofre menos. Eu vou deixar para vocês o contato, doutor, abreviado, Fernando Neuro, doutor abreviado, Fernando Neuro, tudo junto em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, você encontra todo o trabalho dele. E eu vou deixar um telefone também de contato lá do consultório, 3825-2444. 3825-2444. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a você, Sempre Carol. Um prazer. A gente até já sai, né, se sentindo mais inteligente depois desse papo, né? Muito obrigado, Carol. Aproveite. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Vejo vocês ao vivo amanhã, 1 da tarde, para fechar.